Oi, Deise. Oiê. Ouviu minha pergunta? Não, querido, não vi não. Se é importante comemorar o Dia dos Namorados, mesmo depois de um tempo de casado. Às vezes alguns falam, ah, não, pra quê? A gente já tá casado há 30, 20 anos. É importante não deixar em branco? Nós estamos no planeta Terra encarnadinhos ainda, né? Temos estômago, precisamos comer. E o alimento não é só material, né? Nós precisamos do alimento espiritual. Isso é uma das coisas importantes para o nosso espírito, tanto da parte de um quanto da parte de outro. Tem uma pergunta no Livro dos Espíritos que fala assim, olha, 339, alguma coisa assim, acho que é isso, depois eu confirmo. Espíritos afins, se casam, eles podem não ficar mais afins? Eles estão afins, e né, tem a mesma sintonia, e pode acontecer? E aí os espíritos respondem, sim, pode acontecer se um é preguiçoso. Olha lá, não foi eu que falei, hein? Se um é preguiçoso. Quer dizer, isso é uma coisa que deve ser regada, né, todos os dias, não uma vez por ano, com respeito, com admiração mútua, às vezes não tanto, não tanta admiração mútua, não, mas né, às vezes não é toda vez que se está in love, né, mas a necessidade primordial do respeito, do carinho, e realmente dessa cumplicidade. E regar sempre essa relação. Um bom jardineiro, ele vai ver a hora que precisa de mais água, menos água. Tem plantinha que é menos água, tem plantinha que é mais água. Então, que possamos ser bons jardineiros, né, nas relações que nós temos. Não é só Dia dos Namorados, tem Dia das Namoradas. Aprendi o ano passado, que tem Dia das Namoradas também. Boa! Então, feliz Dia dos Namorados, feliz Dia das Namoradas. Isso aí. Beijo. Edson, o casal combina antes de reencarnar, que vão se encontrar na Terra e casar aqui? Existe esse processo? Como que é? Olha, até onde a gente sabe, no tema das escolhas das provas, né, que tem lá no Livro dos Espíritos, e se eu não me engano é das questões 258 até 273, hein? Se eu não me engano, tá? Você me pegou de surpresa com essa pergunta. Até onde eu sei, a gente faz esse tipo de planejamento, sim. Porém, nem sempre ele dá certo. Porque as circunstâncias, os valores que a gente adquire em vida aqui, física, os interesses, como eu já falei antes, né, acabam atrapalhando. Então, por exemplo, às vezes você, em vez de buscar afinidade espiritual, você vai procurar bem-estar material no teu companheiro lá, ou na tua companheira, né, você acaba deixando passar ao longo da tua vida aquela pessoa com quem você, teoricamente, havia se comprometido. E aí você entra por caminhos diferentes daqueles que foram planejados por você mesmo, né, ou por vocês. Tá certo? Apesar da espiritualidade tentar, de alguma forma, fazer com que isso aconteça, né? Porém, há sim muitos desses casos dos planejamentos, porém eles não são fixos, né? Pode ser que aconteça aqui em função das circunstâncias, como a gente pode estar entendendo. Eu queria só, aproveitando para fazer um complemento à questão anterior, Cláudio, dessa questão de comemorar, né, o Dia dos Namorados. Sim. Eu acho que é importante para te lembrar, principalmente, né, das razões que te fizeram escolher aquela pessoa. Às vezes você está numa relação aí de anos, né, que nem eu, por exemplo, 33 anos de casado, tá certo? E aí vem os filhos, vem uma série de outras coisas, as preocupações do dia a dia, e vocês... Essa parte do romantismo em si, do que te fez procurar aquela pessoa, da admiração que você tinha por ela, das coisas que te atraíam nela,
meio que vão se assentando, né? Porque passa a ser trivial isso, e você acaba esquecendo. Então, de repente, esse dia aí é importante para fazer você lembrar as razões que te fizeram se apaixonar por aquela pessoa, aquela alma, né, que está ali com você. Eu acho que isso é importante, tá bom? Legal, mandar um abraço aqui para o Ronaldo Silva, que está em Serra, no Espírito Santo. A Tami, que está dizendo aqui que não sabia que tinha Dia das Namoradas. E ela fala que é bem romântica também. Vivi Hipólito e Simone Silva aqui também nos acompanhando. Ô Deise, o namoro é essencial para o casal se conhecer? Quer dizer, na minha idade foi. Agora os mais jovens aí, às vezes eles moram juntos, então eles se conhecem já morando juntos, fica um tempo de namorinho aí, mas depois já resolvem morar juntos, depois viu que dá certo, aí casam. Que bom que a coisa... A gente não pode falar que isso está certo ou que isso está errado. A gente sabe que no Espiritismo, Kardec fez a pergunta, a resposta do casamento, e os espíritos falam, isso seria um retrocesso se não houvesse casamento, chegaríamos ao ponto de ser animais. Então, a união é um casamento, e eu brinquei Dia das Namoradas, porque o ano passado eu vi uma amiga querida comemorando Dia das Namoradas. Eu falei, olha só, eu sempre falei, e é verdade, a gente não pode ter esse preconceito mesmo. Então, lembrei esse ano de falar Feliz Dia das Namoradas também. E eu queria falar um negocinho, não sei se dá tempo, Cláudia, diga, pode falar. Planejamento. Então, a gente planeja, né? Mas depende da época que você vai encarnar, depende do planeta e depende da localidade. Tem ainda, né, muitos países que fazem do casamento um negócio. Então eu posso até me apaixonar por uma outra pessoa, mas eu fui dada quando eu nasci àquela família. Ainda tem isso. Na Idade Média tinha muito para se ajuntar família, para se ajuntar fortuna, mas ainda tem nos dias de hoje. Então a gente pode até planejar, né? Mas como o Edson falou, os planejamentos são modificáveis de acordo com as nossas atitudes, de acordo com N coisa, inclusive o planeta que a gente está morando, né? Sua opinião sobre essa questão do namoro, Edson? Olha, eu acho que é interessante, apesar de que a própria Deise já colocou, né? A gente precisa... O namoro é uma coisa que vem se modificando ao longo do tempo, né? Com a modernidade, principalmente. Né? Eu acho que é importante para as pessoas se conhecerem, e principalmente no aspecto da composição da família, né? Você poder escolher aquela pessoa com quem você quer, de fato, estabelecer relações familiares, porque a intenção de duas pessoas se unirem, hoje em dia também isso está sendo modificado, né? Mas a intenção de duas pessoas se unirem é de formarem uma família. É assim, de um complementar o outro, de um ajudar o outro, num processo de desenvolvimento, talvez venham os filhos e por aí afora, né? Então, esse processo de conhecimento, que é o chamado namoro, eu acho que é importante, até para a gente poder, apesar de que a gente se apresenta sempre diferente para o outro, né? A fase de namoro é tudo, que nem o óculos que a Deise falou, né? Coloca o óculos rosa e você enxerga tudo rosa, né? Tudo bonito. Essa fase aí, né? Às vezes tem questões, né, que a pessoa mostra ali, você não quer enxergar. Eu já vi casos, por exemplo, de pessoas que são agressivas com a outra durante a fase de namoro, e aí ela fala, não, mas isso aí pode passar, quando casar passa, e por aí afora. E acaba não dando certo, né? Porém, na atualidade, isso vem sendo modificado porque as pessoas estão meio que desistindo dessa questão do contrato matrimonial, né, como sendo algo de fato, né, e acabam se unindo, convivendo e vivendo juntas um período, né, para saber se isso de fato vai dar certo. É um namoro moderno, né, é um namoro mais, eu diria que até mais próximo, de fato, né, da realidade de convivência. É assim?
Mas eu acho que é importante justamente para criar essa compreensão se de fato aquela pessoa que você está escolhendo para estar com você, para dividir parte da sua vida, né, será aquela pessoa com quem você pretende dar sequência, né? Uhum, eu acho verdade. importante nesse sentido.